Isaías, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Isaías capítulo 38, para a glória de Deus, né? Aleluia! Glória a Deus. Isaías capítulo 38. Isaías capítulo de número 38, para a honra e glória do Senhor Jesus nesta noite. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Está escrito assim, Isaías capítulo 38, versículo 1. Amém? Está escrito assim na palavra: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor como sinal, que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Amém, irmão? Amém. Irmãos, pode sentar? Glória a Deus, né? Palavra gloriosa, né, irmãos? Palavra fiel nesta noite, né? Palavra que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vem, né? Muitas vezes ela vem para nos corrigir, muitas vezes ela vem para que nós venhamos ser edificados, muitas vezes ela vem assim, né? De uma maneira forte na nossa vida, né? Para que nós podemos se tornar uma pessoa perfeito e preparado para uma grande obra. Mas muitas vezes a palavra vem, né? E às vezes nós não concordamos com aquela palavra, né? Muitas vezes nós tentamos esconder, né? Nós tentamos esconder, né, daquela palavra que às vezes Deus falou, né? Mas a Bíblia fala em Hebreus 12:11 que toda palavra de correção, né, naquele momento ali ela parece ser de tristeza, mas depois ela produz um fruto de paz, de justiça. Então nessa noite, quando nós abrimos essa palavra aqui, né, a Bíblia diz assim que Jesus falou que ele repreende e castiga
todos o anterior. Todos. E nesta noite, a Bíblia fala assim: convertei-vos pela minha repreensão. Provérbios 1. Convertei-vos pela minha repreensão, e eu abundantemente derramarei do meu espírito sobre vós. Aleluia! E farei vós conhecer a minha vontade. Então, quando nós abrimos esta palavra aqui, eu lembro do salmista que falou: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a sua palavra. E quando nós abrimos esta palavra desta noite aqui, nós vemos aqui Deus, Ele trazendo uma palavra, para um homem chamado Ezequias, porque Deus, Ele não, para Deus não tem gigante, para Deus não tem homens inteligentes, para Deus não tem homem forte, para Deus não. Deus, Ele querendo falar, Ele fala. E Deus usou Isaías para falar com Ezequias, para falar com ele. Deus mandou até Isaías até a casa de Ezequias e mandou ele, Isaías foi lá e falou, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E não viverás. Então, quer dizer para você, nesta noite, quando Ezequias ouviu essa palavra dura, palavra difícil você receber ela, mas quando a palavra de Deus ela não vem para derrubar nós. A palavra de Deus, ela não vem para te humilhar. A palavra de Deus, ela não vem para fazer você desistir de servir a Deus. Tem pessoas que acham, eu não vou mais na igreja porque aquela palavra lá foi dura, aquela palavra lá foi uma palavra dura. Mas não, a palavra de Deus, irmãos, ela vem sempre para nos levantar. Aleluia. Ela vem sempre para nos colocar de pé. E nessa noite eu vejo aqui que Deus, Ele mandou Isaías e a casa de Ezequias, e indo lá, Isaías, ele entregou aquilo que Deus mandou, sabe? Ele entregou aquilo que Deus mandou. Poucos dias nós estávamos na igreja um tempo atrás aí, e Deus falou com uma irmã, que estava dando para ela um livramento muito grande de morte, um livramento de morte. E aí, olha bem para os irmãos verem, Deus está dando um livramento de morte, coisa séria mesmo. Quando foi ontem no culto, eu dei a oportunidade para a irmã cantar um louvor. E ela veio, irmão. Ela veio, pegou o microfone, colocou o playback e começou a cantar. Quando ela começou a cantar, passou um minuto mais ou menos, um pouquinho mais, 1 minuto e meio, ela caiu no cima dentro da igreja, numa velocidade tão grande, que eu só escutei o barulho. Ela caiu dentro da igreja e, irmãos, o semblante dela mudou assim, e a família estava na igreja, desesperada, veio ali, pôr a mão nela, e eu estava sentado na cadeira. Do jeito que eu estava sentado, eu fiquei. Aí me veio na memória direitinho o dia que Deus falou com a mulher: eu estou te dando um livramento de morte. Eu falei: é agora. É agora que Deus falou aquele dia. Aleluia. Eu estava sentado na cadeira, irmãos, e tinha um copo d'água assim.
eu peguei o copo de água, né? Eu peguei o copo de água, que deitasse um copo desse tamanho aqui, e ela no chão ali, o povo desesperado, a família, né? Porque realmente um negócio assim difícil, né? Negócio difícil, você, né, na hora de. É uma coisa terrível, não é brincadeira não. A mãe dela, desesperada, minha filha morreu, né? Mas eu lembrei daquele dia que Deus falou com ela, que Deus estava dando para ela um livramento da morte. Aí eu cheguei, o copo dava aquele monte de irmãos, irmã dela, mãe, tudo em cima chorando ali, e realmente ela mudou o semblante, irmãos, ela ficou da cor, sabe, de uma laranja madura, amarela assim. Eu peguei um copo de água e joguei o copo inteiro na testa dela. Orei e joguei. E falei pro pessoal, deixa aí. Deixa. Eu lembrei da palavra que Deus falou, que estava dando para ela um livramento de morte. E passou um pouquinho, ela voltou, né? Eu falei, agora você vai cantar um hino de novo que você estava cantando. Você vai cantar o mesmo hino que você estava cantando. Então aqui essa noite, irmão, quando eu olho aqui essa palavra aqui, Deus mandando Isaías e até a casa de Ezequias, irmãos. E para chegar até Ezequias não era fácil não, né? Para chegar até Ezequias não era fácil não, porque Ezequias era um homem, né? Homem de punho. Ezequias era um homem de punho. E para chegar até Ezequias tinha que ter coragem, né? Tinha que ter coragem, que Ezequias não era qualquer um. Mas Deus mandou, né? Deus mandou e Isaías foi, né? Isaías foi. Chegou até Ezequias, falou para ele, põe em ordem a tua casa. Porque casa tem um monte de significado, irmãos, né? Casa, né? Às vezes tem coisa na sua casa que você permite, né? Coisa ali que você pode evitar e você permite. Ou a casa pode ser seu coração. Tem um monte de significado, né? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Mas nessa noite, irmãos, aí eu vejo aqui nessa palavra que Ezequias, ele naquele momento ele não aceitou, né? Naquele momento ele não aceitou, não a profecia, ele não aceitou morrer, ele não aceitou morrer, ele não aceitou naquele momento morrer. Ele sabia que a palavra era verdadeira, ele sabia que a palavra tinha vindo de Deus, mas ele não aceitou. E aí, não aceitando, a Bíblia fala em Hebreus 13, né? Versículo 6 em diante: com ousadia nós dizemos, o Senhor é o nosso ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Capítulo 10 de Josué, versículo 12, a Bíblia fala que Josué, ele diz para o sol: sol, detenha-te. E o sol parou. Olha bem para você ver, porque a guerra era entre Israel e os amorreus, e o sol não podia descer. Se o sol descesse, Israel perdia, porque eles não tinham preparo para entrar à noite, para guerrear contra os amorreus. Então Josué olhou para o sol e ele ordenou que o sol parasse, e o sol parou. Olha bem para você ver. Elias falou assim: Senhor, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E o fogo desceu. Olha bem para você ver. E o fogo desceu. Aí aqui Ezequias, ele não aceitou, irmãos. Olha bem para você ver. Por isso que a gente tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar, e vão cair enquanto está perto. Por isso que a gente tem que se humilhar. A Bíblia diz: humilhar perante o Senhor, e Ele te exaltará. Olha bem, Ezequias naquele momento,
Ele não aceitou. Ele não aceitou. O que ele fez? Ele fez uma oração. Ele fez uma oração. Porque ele sabia que a palavra era verdadeira. Ele sabia que a palavra, a profecia era de Deus. Deus mandou. Mas naquele momento, irmãos, por isso que salvação é individual. Naquele dia estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Entendeu? Olha bem para você ver. 14, 12. De sorte que cada um de nós daremos conta de nós mesmos a Deus. Entendeu? Olha bem para você ver. Um não salva o outro. E aí eu vejo aqui nessa mensagem que Ezequias, naquele momento, ele não aceitou a morte. Ele não aceitou. Ele não aceitou a morte. Aí ele fez uma oração. Ele fez uma oração. Ele fez uma oração dizendo para Deus: Senhor, o Senhor lembra que eu andei diante do Senhor com o coração perfeito, e eu fiz o que é reto aos seus olhos? Não, ali ele lutou. Ele não aceitou. Ele não aceitou a morte. Ele não aceitou. Olha bem, meu irmão, como é gostoso a gente adorar o Senhor. Porque o Senhor, essa é a verdade, né? Essa é a verdade. A Bíblia diz que Deus, Ele está procurando adoradores. Se está procurando, então não é difícil de achar. Se está procurando, porque está difícil de achar. Não está fácil de achar adorador. E Ezequias era um adorador. Mas quando veio essa palavra até ele, falou: não, não tem mais o que fazer. Eu tenho que ver meus netos crescer. Eu tenho que ver meu bisneto. Eu tenho que... Tem muita coisa para fazer. Eu não aceito. Sabe? Eu não aceito. Por isso que é ousadia, né? Deus, Ele gosta de crente que tem ousadia. Aleluia. Deus não gosta de crente, se der certo. Se der certo, eu vou. Tem hora que eu creio, tem hora que eu não creio. Deus gosta de crente, sim, sim, não, não. Ou é sim ou é não. E aqui Ezequias, irmãos, ele fez uma oração. Senhor, o senhor lembra? O senhor lembra do como que eu andei diante de ti? Eu fiz com o coração perfeito, eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. Mas Ezequias estava doente. Ele estava na cama, estava doente. Como ele não podia ajoelhar, não podia levantar, ele olhou para a parede. Eu já orei muito para a parede, sabia? Eu já chorei muito encostado na parede, virar para a parede assim e fazer a oração. Já orou virado para a parede? Parede está aqui, ó. Seu marido está aqui, você fala assim: dá uma licencinha aí. Ele às vezes está roncando já. Você vira para a parede assim, começa a fazer a sua oração. Parece que a parede aqui parece que é Deus, ó. Ezequias fez isso. Ezequias fez isso. Aí o que é gostoso, que a Bíblia fala aqui que Deus, que Deus ouviu e Deus viu a lágrima. Deus viu. Ele viu a lágrima e ele ouviu a oração.
E ele falou para Isaías: sabe, irmãos, Deus, ele ama todo mundo, mas ele ama mais o crente. Para acreditar, fazendo de ninguém não, mas ele ama mais o crente. Sabia? O amor de Deus é para salvar todos, mas com um cristão existe uma divisão, sim. Existe. A Bíblia fala: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e que não serve. O Salmos 1 fala, o Senhor fala assim, que o Senhor conhece o caminho do justo, o caminho do ímpio perecerá. O caminho do ímpio perecerá. Salmos 9, 17 fala: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gente que se esquece de Deus. Existe gente que esquece de Deus? Com certeza. Tem gente que só lembra de Deus na hora do acidente, na hora que o carro bateu, na hora que o filho está em coma, na hora que teve um acidente com o filho, na hora que é diagnosticado com uma doença incurável. Caso contrário, ele não lembra não, meu irmão. Deus é qualquer coisa. Olha bem para você ver. Então Deus, com certeza existe uma separação, sim. Tem gente que não gosta que fala, mas tem. Deus ama todos os homens e quer salvar todos os homens. Deus é assim. A irmã tem filhos. Ela pode gostar muito do filho do vizinho, do menininho. Ela gosta do filho do vizinho, mas ela ama o filho dela. Uai. A Bíblia diz: olha, Deus não ouve a pecadores. 9:31 está escrito: mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. A esse ele ouve. Olha bem para você. Então Ezequias, Deus mandou Isaías de novo lá. Volta lá. Fala para ele que ele não vai morrer mais. Diz a ele que ele não vai morrer mais. Porque eu ouvi a oração dele e eu vi as lágrimas dele. Sabe, irmãos? Por isso que Deus, ele vai arrebatar. No arrebatamento vai subir aquele que é de Deus. Deus ama todos, mas vai subir no arrebatamento aquele que é de Deus. Que não é de Deus vai ficar. Que ele ama, vai se cumprir. O olho não viu, o ouvido não viu, não subiu o coração, mas é o que Deus preparou para aquele que ele ama. Aleluia! O que Jesus falou? Se alguém me ama, será amado de meu Pai. Será amado de meu Pai. Deus ama a todos e quer salvar a todos. Aí eu vejo aqui nessa palavra desta noite, como que é importante, como é importante a oração, como é importante você orar. Olha bem para você ver como que é importante você orar. Porque aqui Ezequias, ele orou. Mas como é importante você ter crédito com Deus. 3 mulheres entrou numa venda um dia. O senhor me vende um pacote de arroz, um pacote de açúcar, uma lata de óleo? Não posso vender. Aqui, ó, o senhor está devendo aqui, ó, tal. Entrou outro: o senhor me vende macarrão, isso, não posso vender, porque aqui, ó, aquele tempo que marcava na caderneta ainda. Aí entrou outra mulher: seu português, o senhor me vende 1 litro de óleo, o senhor me vende as coisas que eu estou precisando? Ô, dona Maria, pode levar, porque a dona Maria, ela era fiel. Salmo 101, versículo 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. Aleluia! Porque no caminho reto, esse me servirá.
Por isso que Jesus falou: a nossa vida, irmãos, é algo assim: quem crer e for batizado será salvo. A nossa vida é assim: quem crer e for batizado será salvo. Você passa pelo batismo, aí tem aquele processo, você continua, você prossegue. A Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é assim? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo, Ele vai te ensinando. Ele vai ensinando você a fugir da aparência do mal. Ele vai ensinando você a dizer sim, sim, não, não. Ele vai ensinando você o que é certo e o que é errado. Por isso que Ezequias, aqui nessa palavra, ele falou para Deus: lembra, Senhor, eu tenho fugido da aparência do mal. Lembra, Senhor, que eu tenho andado diante do Senhor com o coração perfeito. Né? Olha, isso é tremendo. Coração perfeito. Né? Coração perfeito. E eu fiz o que é reto aos teus olhos. Então, claro, mexeu com o coração de Deus. Então, volta lá e fala para ele que ele não vai morrer mais. Volta para ele que eu vou mudar tudo aqui, ó. Por causa dele eu vou mexer no sol, vou mexer na lua, vou mexer em tudo aqui. E os dias dele vai ser acrescentado 15 anos a mais. Como é importante a gente buscar a presença de Deus, né? Como é importante você buscar a presença de Deus, né? Porque é muito tremendo isso daqui, né? É muito forte essa passagem aqui, né? É muito tremendo isso daqui. Então Deus, eu falo, Ele ama a igreja. A Bíblia fala no livro de, né, que assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim deve os maridos amar a sua esposa, a esposa amar o marido. Porque Cristo, Ele amou a igreja e se entregou por ela. Então Ele ama a igreja. Ele ama a igreja, né? Você vê aquela história lá num país aí onde o pessoal ia fazer vigília e o manda falou assim: vamos orar lá para cima do monte. Então aqui embaixo não aceita, né? Que embaixo não aceita orar, não. Vai orar lá para cima do monte, para lá. E os crentes subiu tudo para cima do monte. Deus mandou uma chuva que matou a cidade inteira. Matou, foi tudo. E os crentes estavam lá em cima do monte orando. Sabe, irmão? É uma realidade. Então Deus, Ele ama todos. Ele ama todos. Você já pensou, Deus vai tirar o crente daqui, arrebatou ele, está no céu. Mas aquela pessoa não vai ver o seu filho que não quis Jesus sofrendo. Não, ela não vai ver. O filho vai sofrer aqui sem Jesus. O filho vai padecer aqui sem Jesus, sem ter chance, né? Mas a mãe não vai ver mais. Não vai ver mais, porque nós fomos transformados num abrir e fechar de olho. Não há a lembrança do passado. Glória a Deus. Não. Porque se a pessoa, se você estiver no céu e você começar a pensar assim: meu filho vai sofrer a eternidade só porque ele não quis. Não. Você vai receber, né? Você vai ser transformado e não terá lembrança de mais nada daqui, ó. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhado, no céu para sempre brilhar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Será transformado. Então vale a pena que eu dê essa mensagem aqui de Ezequias, né?
Vale a pena a gente olhar para Jesus, irmãos. Olhar para Jesus. Porque Ele é autor consumador da nossa. Aleluia. Eu vi uma mãe chorando no velório de um filho, ele morto. Fui lá para fazer oração com a família. E ela falando para o filho morto dentro do caixão. A mãe, uma serva de Deus. Olha assim para ele: meu filho, quantas vezes eu falei de Jesus para você? Você nunca deu atenção, meu filho. Quantas vezes eu falei do amor de Deus para você? Você nunca me ouviu. E ela falou assim: eu sei, irmãos, que ele está morto, ele não está ouvindo mais nada, mas é para vocês entenderem. Você, quem sabe, está com esse melhor, está desviado, está distanciado. Alguém já pregou tanto para você que você nunca deu ouvido. Como eu preguei tanto para meu filho, mas meu filho nunca deu valor. Pelo contrário, meu filho zombava de mim. Meu filho zombava da igreja. Meu filho zombava de tudo que era de Deus. E eu sem nenhum pico de sentimento, ela falou. Porque eu preguei tanto para ele: meu filho vai para o inferno. Meu filho vai para o inferno. Porque nunca quis Jesus. E falou para o velório, para o povo assim: salvação individual, busque a sua enquanto você está vivo. É uma realidade, irmãos. Infelizmente, né? É uma realidade. Então aqui eu vejo aqui Ezequias, ele brigando com a morte. Ele não aceitou. Ele não aceitou. Ele não aceitou. E Deus deu a ele a oportunidade de viver mais 15 anos pela frente. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu vejo a irmã Valquíria, quando estava internada, ela falou que todo dia, lá no hospital de Batatais, ela ficou 5 meses e 20 dias internada. Várias vezes quase chamava a família. Vem porque ela está morrendo. E ele saía, chegava lá, ela estava sentada na cama e a enfermeira dando alimento para ela. Aleluia! Várias vezes. E ela falou que lá no quarto que ela estava internada tinha vários com Covid. Todo dia, era 2, 3, saía. E ela perguntava para as enfermeiras, a enfermeira falava que esse entraram no óbito, morreu. E ela pensava assim: meu Deus. Aí internava mais gente. Assim como ir no hospital, internava mais pessoas ali, ficavam uns dias ali. Ela perguntava: cadê aquela mulher que estava ali? Cadê aquele homem? Entrou em óbito. Entrou em óbito. Meu Deus, tenha dó de mim. Tenha dó de mim, Jesus. Aí internados, que passou gente ali, irmãos, ali junto com ela, coisa de muita gente, 150, 200, 300 pessoas no hospital. E ela continuava ali: meu Deus do céu, né? Mas aí ela lembrava da igreja. Ela lembrava da igreja e falava: meu Deus, o Senhor não vai deixar eu morrer, não. Sabe o que ela falava para Deus? Eu quero, Senhor, voltar, porque eu quero limpar a igreja lá que eu limpava todo sábado. Isso é forte, irmãos. Eu quero voltar, Senhor, porque eu ia para a igreja às 6 horas da manhã, dia de sábado, eu e minha sogra, nós ficávamos lá até 3, 4 horas da tarde. Nós levávamos almoço e café. Ficava na igreja, limpando a igreja. Limpava tudo, entrou, chão, mas limpava mesmo, lavava os fundos do quintal, né? Entendeu? Entrava lá no fundo, lá onde tem o lugar lá, passava minhas roupas, deixava tudo certinho lá, ajeitadinho, saía de lá às 5 horas da tarde. Ela falou para Deus: Senhor, não me deixa eu morrer, que eu quero voltar lá para me limpar a minha igreja. E Deus ouviu. Aleluia! A enfermeira falou assim para a dona Valquíria: parabenizar a senhora, porque a senhora, a única que passou por aqui, não morreu. Todos que passou por aqui morreu.
Amém, irmão? Como é importante a gente servir a esse Deus. De corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Você servir de corpo, alma e espírito. O que é servir espírito? É que você fala. Não falar algo que não pode. Corpo, não entregar o seu corpo às coisas que é errado. Entendeu? Alma, tem uma alma alegre, sabe? Tem uma alma que regozija, tem uma alma que se alegra pela salvação, mesmo que está te faltando alguma coisa, mesmo que está te faltando, né? Mesmo que você não tenha nada na sua geladeira e a sua despensa quase não tem nada, né? Mas se alegrar, irmãos, se alegrar, entendeu? Se alegrar. Como Ezequias aqui. Deus, vai lá de novo. Diz a ele que eu ouvi a oração dele, eu ouvi as lágrimas dele. Eu vou acrescentar os dias dele na terra. Eu vou acrescentar os dias dele na terra. Vale a pena, meu irmão. A gente ouviu o que Jesus falou em João 16:33. Em mim vocês terão paz, mas no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! É muito legal isso, meu irmão. Sabe, começa a pensar nessas coisas. Paulo dizendo assim: a nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder de eficaz de sujeitar assim todas as coisas. Mas como, meu irmão? Paulo dizendo assim: eu combati o bom combate. Olha bem, porque Paulo foi para a cova dos leões também, né? Paulo também foi. Combati o bom combate. Paulo foi preso, enfrentou os leões. Combati o bom combate. Eu estou acabando a carreira, mas eu estou guardando a fé. Como é bom, meu irmão, né? Nada nos separará do amor de Deus. Tem um probleminha aqui, um probleminha lá. Não, isso não pode me separar do amor de Deus. Amém? Amém. Nada pode me separar do amor de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nada pode separar você do amor de Deus. Aleluia. Nada. Nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o que há de vir, né? Nada. Tem que ser que nem Paulo, né? O profeta passou o cinto de volta dele e falou assim: lá em Jerusalém eles vão judiar, espancar o dono desse cinto. Paulo falou assim: eu estou pronto aí em Jerusalém, não só para sofrer, mas até morrer pela causa do Senhor Jesus. Aleluia! Amém, irmão? Amém. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa, né? É nós estar adorando a Deus, irmãos, na presença de Deus, tá? A minha vida espiritual é assim, né? Eu não misturo uma coisa com outra, não. Eu não pego o meu problema e vou misturar com a minha fé. Eu não pego os meus problemas e vou misturar com a minha vida espiritual. Não. Não, de maneira alguma. Então, Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus venha trabalhar na tua vida. Deus venha trabalhar na tua vida. Amém? Eu fui casar, eu falei para minha esposa assim: olha, então nós vamos casar, né? Casei um sábado, de manhã às 11 horas no civil e às 7 da noite na igreja. De manhã eu mandei ela sentar e falei para ela: olha, nós vamos casar hoje. Você vai ser
ser a minha esposa até o dia que você tiver no caminho de Deus. O dia que você não tiver, eu não te quero mais. E eu digo mesmo para você, que você tenha essa mesma atitude. Nós vamos se casar, mas eu quero que você seja a minha esposa até o dia que você estiver com Deus. Caso contrário, eu não te quero mais. Porque a própria Bíblia diz: o que Deus uniu não separa o homem. Não separa o homem. Não tem nada que vai nos separar do amor de Deus. Amém? E tem que ser assim, irmão. Podem pegar os problemas nossos de casa, misturar com a nossa fé, né? Misturar com a nossa fé. Nós perdemos a bênção, nós perdemos a salvação, nós perdemos o melhor, né? Tem muitas esposas na terra que é assim: o esposo para de ir na igreja, ela para. Tem muitos esposos também, né? Que a esposa para e ele para. Um filho parou de ir na igreja, a mãe parou. Não, a salvação nossa é individual. A salvação nossa ela é individual, né? Tem gente que é assim, né? E mistura as coisas. Porque o filho está doente e Deus não curou? Você não vai servir a Deus, não. Deus não curou meu filho, né? Deus não curou. Não vai servir a Deus, não, que meu filho estava empregado, ganhando salário bom, e agora está desempregado. Né, irmãos? Não podemos misturar uma coisa com a outra, não. Né? Se Deus ele der, ele é Deus. Se ele não der, é Deus. É Deus. É Deus a mesma coisa. E não mudou nada. Ele não muda. Né? Ele não muda. Se ele preparou algo para você e já te entregou, glória a Deus. Se ele já preparou, mas não te entregou ainda, ele vai entregar. Mas não podemos misturar uma coisa com outra. Né? Não é assim? É assim, as coisas assim. Você tem casais de jovens, começa a namorar. Quando termina o namoro, não precisa ir mais na igreja. Né? Mas na igreja não, porque o meu namoro não deu certo. Salvação é individual. Salvação ela é a parte. Né, irmãos? Individual. Né? Amém? Amém. Seja como Ezequias aqui, né? Que falou reto, fiz o que era reto aos teus olhos, chorou ali, e Deus acrescentou os dias dele. Amém? Amém. Graças a Deus. Fica de pé, irmãos, para nós fazer a oração. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso.